Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Barueri em Destaque. Barueri em Destaque estreando hoje para te deixar bem informado sobre tudo o que acontece em Barueri e na região. Sejam todos bem-vindos! O programa Barueri em Destaque estreia hoje, neste sábado, em meio a uma pandemia chamada coronavírus, o novo coronavírus. E a gente aproveita essa estreia para falar um pouco do assunto com você. Esta semana nós tivemos aí um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, onde ele pede para que possamos voltar à normalidade. Estivemos em Barueri, no centro de Barueri, tudo fechado. E essa ideia de voltarmos à normalidade divide opiniões. Muito bem, nós estamos aqui na cidade de Barueri, quase uma semana aí determinado pelo prefeito municipal o fechamento dos comércios, o fechamento de todas as lojas que fazem atendimento ao público, né? Essa decisão não foi só do prefeito de Barueri, como outros prefeitos de outras cidades e inclusive do governo do estado. Uma semana comércio fechado, uma semana de quarentena com a seguinte recomendação: fique em casa, fique em casa. E nós saímos para as ruas, é claro, com esse objetivo de saber, de ouvir das pessoas se essa recomendação é válida, o que elas acham da quarentena, o que elas acham do comércio fechado, desse isolamento social, o que elas acham, né, o que é realmente preciso nesse momento fazer para evitar a contaminação. O que você acha desse momento, o isolamento social, né? Uma situação que o mundo está passando, né? Não é só no Brasil, não é só aqui na cidade de Barueri, que nós estamos aqui, o comércio todo fechado. Nesse momento, né, de pandemia, qual que é a sua opinião? Você acha que está certo de fechar o comércio e deixar as pessoas em quarentena? É importante e é necessário. A prevenção, prevenir a vida, né? É o ato mais humano, né, que se pode ter. Então, a partir do momento que você isola as pessoas, você inviabiliza que o coronavírus, né, ele acabe se espalhando aqui pelo município, sendo que aqui tem diversas pessoas que são idosas, pessoas que pode ser a ponte até um idoso, entendeu? Viabilizando assim o contágio e aí a gente perderia o controle. Sou Fernante, eu sou nascido e criado em Barueri e eu trabalho com banana, né? Agora que esse coronavírus, aí o prefeito ele, né, diminuiu a cera, né? Não sabe quando que volta, mas só que a gente paga aluguel, né? Água, luz, precisa comer, então a gente trabalha com reciclagem, né? Então aí precisa, é claro, se virar, né? E para se proteger, você está usando a máscara que eu estou vendo, né? Tá também com as luvas, exatamente. E que o senhor acha? E o que o senhor acha aí da determinação do prefeito, do governo do estado de fechar os estabelecimentos, deixar a população em quarentena? O senhor acha que essa medida é válida? É válida. Só que as pessoas de mais idade, é assim que ficam em casa, né? Porque as pessoas, elas saem muito, sem necessidade nenhuma. Eu acho que quanto mais você se preocupar com você está se preocupando com o próximo também, né? Bem-vindos ao programa Barueri
em Destaque. Barueri em Destaque estreando hoje, neste sábado, em meio a esta pandemia de coronavírus, mas para falar para vocês das notícias de Barueri. Então, para você que quer saber de tudo o que acontece em Barueri, estreia hoje este programa chamado Barueri em Destaque, para te deixar bem informado sobre tudo o que acontece na cidade de Barueri. E o programa de hoje não poderia ser diferente, né? Hoje nós vamos informar para vocês como que está a questão do coronavírus em Barueri. O coronavírus em Barueri triplicou na última semana. Então dê uma olhada no quadro, as informações estão atualizadas. Saiu hoje, 28 de março, às 14 horas. Veja, informado pela Prefeitura Municipal de Barueri. Casos em investigação, 401 casos. Pacientes internados, 13 casos. Confirmado, 6 casos. E o número de óbitos, 8. Muito bem, nosso programa Barueri em Destaque. Neste momento fala com o secretário de Indústria e Comércio. Secretário, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Paulo. Prazer falar contigo, prazer falar para os seus telespectadores. Secretário, os comerciantes de Barueri neste momento, meio que vinha aí recuperando, de grandes percas que teve, no começo do ano devido às grandes chuvas, às fortes chuvas que atingiram a cidade de Barueri e por causa das enchentes. Muitos deles, principalmente os comerciantes da região central de Barueri, obtiveram grandes percas de estoque, acumulando com isso grandes prejuízos financeiros. E quando as chuvas foram embora, e parecia que as coisas iam voltar à normalidade, veio aí essa pandemia de coronavírus, que fez com que o governo municipal, assim como outros prefeitos, o governo estadual, viessem a determinar o fechamento do comércio local. Diante de tudo isso, muitos deles com certeza estão nesse momento desesperados, sem saber como pagar funcionários, fornecedores, aluguel e etc. Eu gostaria de saber se a Prefeitura de Barueri tem algum plano para ajudar esses comerciantes diante desta situação. Olha, Paulo, realmente, como eu falei para você, é um momento muito difícil, muito complicado. Como você bem mesmo mencionou aí, acabamos de sair de um fenômeno natural, de uma catástrofe de enchente, portanto, que prejudicou a vida dos nossos comerciantes, enfim, a vida de muitas pessoas. Olha, nesse primeiro momento, qual que é a preocupação do governo aqui da nossa cidade? A preocupação agora é com o material humano, com a vida. Então, ainda não se parou para poder discutir esse assunto, se vai haver, se não vai haver essa ajuda financeira por parte da municipalidade, para poder amenizar aí o sofrimento aí, principalmente dos comerciantes de Barueri. Ainda não foi discutido esse assunto, não entrou em pauta, porque, como eu falei, nesse primeiro momento o prefeito está muito preocupado mesmo com a saúde pública, em tratar esses pacientes que chegam no serviço de saúde com sintomas do coronavírus e, portanto, mexendo com toda a estrutura de saúde. Então, o prefeito está muito preocupado com isso, com vidas, e ainda não foi discutido, não foi colocado em pauta essa questão de uma possível indenização, mas uma possível ajuda financeira, econômica para esses comerciantes. Claro, o presidente, o nosso presidente Jair Bolsonaro, essa semana veio em cadeia nacional pedir que voltemos às nossas atividades, pedindo a normalidade no país, uma vez que está tudo fechado, as empresas paradas, prevendo aí um grande prejuízo financeiro para a nossa economia.
E aí fica a dúvida, né? Enquanto o mundo pede para que ficamos em casa, que aguardemos um pouco a curva abaixada do vírus para que possamos voltar às nossas atividades, ele pede o retorno imediato. Eu queria que o senhor nos informasse qual é a posição da prefeitura, se a prefeitura de Barueri tem uma previsão de quando vai autorizar a reabertura dos comércios, quando as coisas começam a voltar ao normal em Barueri. O senhor tem essa previsão, secretário? Olha, Paulo, o momento é muito difícil, é um momento de muita tristeza, muita apreensão por tudo que a gente vem vivendo aí nesses últimos dias. Né? São dias angustiantes e de muita preocupação. Olha, o decreto que o prefeito implementou na cidade, né, foi mais para regulamentar o decreto do governo do estado. Né? Esse decreto da quarentena vai até o dia 5 de abril. Né? Portanto, foram medidas que o governo municipal teve que tomar para poder ajudar a nossa população, conscientizar a nossa população, o nosso povo, no sentido de preservar a vida. Né? Ou seja, essas medidas que foram tomadas foram para realmente esse coronavírus que tem atormentando a vida da nossa cidade e toda a população mundial. Então eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para esse empreendedor, para que ele não desanimasse, para que ele pudesse acreditar e ter fé neste momento tão difícil. Olha, a minha mensagem a todos eles, a todo o povo brasileiro, ao povo de São Paulo, em especial o povo da nossa cidade de Barueri, os nossos comerciantes, os nossos empreendedores em geral, e todas as famílias baruerienses. A minha mensagem é uma mensagem que tenhamos esperança, que tenhamos fé, que acreditemos em Deus, né? Porque só Deus para nos ajudar nesse momento tão difícil, tão complicado, esse momento de guerra, um momento de guerra. É um momento que nós temos que sermos solidários juntos com os outros e buscar o melhor para o povo da nossa cidade. Então, a minha mensagem é essa, que tenhamos fé, que tenhamos esperança, que tudo vai dar certo, que também a gente faça a nossa parte, né, que a gente dê a nossa contribuição, ficando em casa, tomando as seguranças para se conter esse vírus. E quanto mais cedo esse vírus for embora, melhor para toda a nossa cidade, para toda a nossa população, que vai nos trazer um pouco mais de paz, um pouco mais de segurança. Então é essa mensagem, que acreditamos em Deus, né, que confiemos em Deus, e que a gente possa sair dessa guerra muito mais fortalecido da forma que a gente entrou, que a gente está encarando ela. É isso aí, secretário. Muito obrigado pela sua participação. Vamos torcer, né, que logo tudo possa voltar ao normal, que possamos voltar a produzir e fazer com que esse Brasil possa andar para frente. Um abraço para o senhor e muito obrigado pela sua participação aqui no programa Barueri em Destaque. Muito obrigado, Paulo. Agradeço a você por estar dando essa contribuição ao nosso povo e aos nossos telespectadores, que eu tenho certeza que estão nos ouvindo aí e com certeza entendem a nossa mensagem e estamos juntos aí para a gente poder vencer essa guerra. Gente, e aqui a gente aproveita o nosso boletim informativo para reforçar para você ficar em casa. Não saia sem necessidade. Fique em casa. Esse é o Barueri em Destaque, estreando hoje para deixar você informado do que acontece na cidade de Barueri. Um abraço para você e a gente volta a qualquer momento.